Fala, Gama! Beleza, galera? Boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que você estiver vendo mais um episódio Fala, Gama, aqui na Rádio Gama Esportiva, no canal oficial do YouTube, né? Então, já de cara, já deixa o like, inscreva-se no canal, venha fazer parte da nossa história. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Recebi algumas mensagens de amigos e tal. Gama, e aí, cara, o que tu achou do jogo? Essa polêmica envolvendo o Gabigol? Bom, vamos lá, vou colocar a minha opinião. Primeiro, a classificação do Flamengo é inquestionável. Por que ela é inquestionável? Porque primeiro que o Atlético Mineiro, ele não soube matar o jogo lá no Mineirão. Cedeu espaço ao Flamengo, o Flamengo conseguiu fazer o gol que colocou o Flamengo na disputa. O Atlético tinha que ter matado o jogo lá, no Mineirão. Não fez. E há muito tempo que eu venho falando que o Atlético não é mais aquele Atlético, né, que a equipe não consegue mais desenvolver. Vive de lampejos de um ou outro jogador, principalmente do Hulk, que no Maracanã esteve muito mal, muito bem marcado. O Hulk não conseguiu sair da marcação, reclamou o tempo todo, falando que teve falta. Ao meu ver, não houve nada nos lances que ele participou, tudo normal. Já o Flamengo já é outro Flamengo com a chegada do Dorival. E o Dorival conseguiu, com a contusão do Bruno Henrique, encaixar bem ali o Pedro para fazer o ataque junto com o Gabigol. E o Pedro tem uma boa movimentação, inclusive é dele o passe do primeiro gol do Arrascaeta, que foi o cara do jogo, que jogou muita bola nesse confronto no Maracanã com a classificação da equipe rubro-negra. Então, ele encaixou bem a equipe. O Thiago também, outro que jogou muito bem no meio campo. O Flamengo atuou muito bem, destaque que sem dúvida nenhuma foi o Arrascaeta pelos 2 gols. Mas o Pedro, até a hora que ele saiu, atuando muito bem. Enfim, foi merecida a classificação da equipe do Flamengo para a próxima fase da Copa do Brasil, na qual teremos o sorteio na próxima terça-feira para definir os confrontos dessa próxima fase de quartas da Copa do Brasil. E muita coisa, né? Enfim, o Flamengo foi merecido, melhor taticamente, melhor individualmente, empurrado pela sua galera. E falando sobre galera, duas coisas que as pessoas estão me perguntando muito, eu queria trazer aqui. Uma é sobre o Gabigol, né? O Gabigol provoca atitudes, o Gabigol isso, o Gabigol aquilo. Olha, eu sempre fui muito franco nas minhas avaliações, né, nas minhas crônicas, naquilo que eu acho, né? Eu jamais falo algo para agradar A, B ou C, eu não me importo o que penso, o que deixo de pensar. Eu sempre fui muito bem claro e verdadeiro nas minhas análises. Eu particularmente, eu sempre citei isso, sempre falei que tem certas coisas do Gabigol que eu não gosto, né? Eu acho ele a marra excessiva e quando perde ele não aceita muito bem a derrota. Mas eu também reconheço que o Gabigol, o último dos moicanos, né, que ainda consegue promover uma partida de futebol. Né? Eu vejo algumas pessoas falando, né, pô, o Gabigol ele tenta promover, acaba incentivando a violência. Eu não vejo por lá, eu não vi isso, eu não vejo por esse lado, né? Eu lembro de Romário, de Renato, Gaúcho, de Túlio, né? Enfim, jogadores que promoviam o Gaúcho, né? Atacante do Flamengo. Jogadores que promoviam o espetáculo, promoviam o futebol, né? Sempre com provocações que rendia a discussão na mesa do bar, entre os torcedores. E não era por isso, não era e nunca foi por isso que acaba acontecendo essas cenas de violência, né? Na verdade são marginais. O que aconteceu ontem, jogando pedra no ônibus do Atlético Mineiro, essas coisas todas são marginais disfarçados de torcedores, são pessoas que não entendem
quando se fala aqui vai ver o inferno, que é da pressão, da cobrança, né, da torcida, não para violência, né? É igual jogar no horto, caiu no horto, tá morto. Ninguém está incentivando quem for para lá vai morrer, que tem que matar as pessoas, não é nada disso. É uma maneira de promover o jogo, de criar aquela expectativa. Eu vejo um pouco exagerado. Eu vejo uma certa perseguição ao Gabigol com relação a isso. Nesse ponto eu estou do lado dele. Nesse ponto eu acho que tem que promover os jogos, tem que, né, dar aquele ar de rivalidade, aquela coisa toda. E a violência não é ele que está indo lá fora brigar, não é ele que está. Eu nunca vi ele fazer uma declaração, tem que brigar, tem que invadir, tem que isso, tem que aquilo, eu nunca vi isso. Eu vejo ele promovendo o jogo. E olha que eu particularmente não gosto de certas atitudes dele como atleta, né? Algumas coisas que ele faz que eu acho desnecessário. Mas nesse caso da promoção do jogo, né, de valorizar o jogo, de criar essa rivalidade, eu não vejo nada demais. Eu acho que tem uma perseguição maior quando se fala de Gabigol, como era antigamente com Túlio, Romário, Edmundo, né, enfim. E ele ainda é esse, eu repito, ele ainda é um desses atletas que consegue dar essa promoção, né, esse charme maior num jogo, né, numa promoção com relação a isso. Infelizmente, alguns baderneiros entendem de uma maneira diferente. Quando ele fala de inferno, acha que tem que ter essa violência, tem essas coisas, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então as pessoas estão perguntando o que eu acho da atitude do Gabigol. Eu acho uma atitude bacana, eu acho legal, tem que promover o jogo sim. Né? O que não pode é esses disfarçados de torcedores fazerem o que fazem. Aí fazem também por causa da impunidade. Tem uma impunidade, tem uma coisa séria, não iam fazer. Né? Olha, se você quebrar o vidro do ônibus do Atlético, o seu clube, ele vai ser punido, ele vai perder o mando de campo, ele vai perder o jogo. Né? Você vai ser identificado e você vai ser preso. Mas vai ter que ser preso mesmo. Vai ficar 30 dias preso. O cara vai pensar duas vezes. O próprio torcedor que está em volta dele não vai deixar ele fazer isso porque o time vai ser punido. Então, que falta é impunidade. Né? As leis mais severas para esse tipo de atitude de marginais, de torcedores que não têm o que fazer. Né? Porque o jogo ele tem que ser promovido. Então, nesse ponto, acho que o Gabigol tem razão, acho que tem que promover. Eu não vi nada demais, né? Pô, aqui vai ser um inferno. Acho que não vejo nada demais nisso. Vejo uma promoção do jogo, botar uma pressão, chamar o torcedor, né? Agora, o resto é individual, né? De cada um, né? Se cada um pensa de uma maneira e faz algo que é errado, cabe a justiça, cabe a lei, cabe o policiamento ser mais rigoroso e evitar que isso aconteça. Então, na minha parte, hoje eu queria colocar isso. Né? Acho que tem muita perseguição em cima do Gabigol, não vi nada demais. Repito, o Flamengo mereceu a classificação, o Maracanã estava lotado, transbordando. Vi a galera do Flamengo há muito tempo que eu não vejo, que é incentivando o tempo todo. Eu falava isso, né, e comentava isso, que às vezes o torcedor do Flamengo parecia ser meio elitizado, que ia para o estádio mais para tirar selfie, para fotografar e poucas vezes empurrava o time o tempo todo. E que algo estava acontecendo que eu não fui acostumado com esse torcedor do Flamengo, né? Cresci, acompanhei futebol da década de 80 e 90 com geral, com o Maracanã lotado e o povão, verdadeiro torcedor, incentivava o Flamengo o tempo todo. Então, de um tempo para cá, eu vejo que algo tinha acontecido. E ontem não, parece que resgatou isso, resgatou essa coisa do torcedor rubro-negro, torcedor vibrante na arquibancada, incentivando a equipe o tempo todo e com certeza contribuiu muito para a vitória da equipe do Flamengo. E é isso, galera. Acho que temos que ter a consciência que a essência do futebol ela não pode terminar, não pode acabar.
É bacana ter essa rivalidade, né? Tem que ser saudável, né? Prende os marginais e deixa os torcedores curtirem, sacanear, brincar, isso tudo faz parte de uma paixão. E o Gabigol, para mim, ele é um cara que promove sim o espetáculo, promove o jogo, como promoviam os outros que eu já citei. Então ele promove isso, faz isso muito bem, né? E eu acho que tem uma certa perseguição sim ao jogador do Flamengo por isso, né? E repito, discordo dele de opção de coisas que ele faz como atleta, como profissional. Mas nesse ponto, acho que eu não vi nada demais. Acho que ele está certo em promover o jogo, está certo de chamar sua torcida, está certo de incentivar. Eu nunca vi ele incentivar a violência, nunca vi ele, né? Vem pra cá que vai ser um inferno, vamos quebre um ônibus, taque pedra, invada o Maracanã, destrua a entrada, que pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Porque, pô, o que fizeram na entrada do Maracanã, né? Pisoteando pessoas, enfim, isso aí não. Eu não dou nem muita ênfase a isso, que eu não gosto de dar cartaz, esse tipo de coisa, né? Então eu prefiro realmente falar o que me perguntaram, que eu achava que, para mim, a classificação foi mais do que merecida e que o Gabigol tá certo em promover o espetáculo. Não vejo como uma irresponsabilidade, não vejo como ele, como uma pessoa pública, ele tem que ter mais cuidado é, com outras coisas, né? Que não vale citar por aqui. Mas não de promover o jogo. Promover o jogo, acho que tem que promover sempre, acho que tem que incentivar sempre. Eu concordo com relação a isso, né? Senão o futebol. Aliás, o futebol está cada vez mais chato. Daqui a pouco o jogador comemora, leva cartão amarelo. Um cara dá um pontapé, o árbitro não dá um cartão amarelo. Então, o futebol tá virando uma peça teatral. Daqui a pouco você não vai poder nem comemorar um gol. Tem que ficar sentado em respeito ao adversário. Você apenas já vai ter palma. Você não pode gritar um gol, não pode vibrar, não pode nada. Porque o futebol está cada vez mais chato. E tomara que jogadores como o Gabigol, que promovem essa rivalidade, né? Faz o torcedor querer estar no estádio, aquela coisa toda, que não morram, porque isso é bacana, né? Que tenha essa essência, essa coisa do futebol, da provocação, sadia, sempre falo isso, né? Dessa rivalidade, de chamar o seu torcedor, né? Que se morrer isso aí, o futebol já está respirando com a ajuda de aparelhos, né? Devido a tudo isso que eu falei, né? Que parece mais uma peça teatral. Então, tomara que tenha mais jogadores assim para promover e que o torcedor de bem entenda isso e vá para o estádio, mas para empurrar, para incentivar, para, né, motivar, mas sempre sem violência, sem outro tipo de coisa que não seja torcer, né, e comprar a ideia do jogador. Beleza, galera? Então é isso. Vitória merecida e o Gabigol tá certo, tem que promover o jogo mesmo. É muito mimimi, muita coisa chata no futebol. Valeu, galera. Fala, Gama. Fica por aqui, a gente volta com mais uma análise, mais uma informação, mais um debate. A gente se vê por aí. Siga aí, inscreva-se, né, no canal, deixa aquele joinha. Tamo junto. Beijo no coração, abraço, irmão. E vem aí as quartas da Copa do Brasil. Valeu.